Você sabe aqueles casos em que o prédio de um museu é a grande obra de arte? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma situação assim, o edifício que se tornou o marco da arquitetura na cidade. O programa de hoje é sobre o Museu de Arte Moderna, o MAM. Eu sou Marcelo Vieira, contando para você as histórias do Rio. Basta um olhar, de qualquer ângulo, de qualquer distância. E a sensação é a mesma, a de se estar diante de uma das maiores maravilhas da arquitetura moderna. Reconhecida internacionalmente, a sede do MAM, o Museu de Arte Moderna do Rio, é considerada um ícone da arquitetura racionalista, uma corrente surgida na Europa após a Primeira Guerra Mundial. Essa repetição das estruturas externas, essas estruturas vão se ligar em cima há uma grande viga, as colunas. E o bloco de exposição é todo sustentado, sem nenhum obstáculo no seu interior. A construção horizontal é para evitar qualquer perturbação à paisagem, promovendo uma espécie de prolongamento do aterro do Flamengo. E a estrutura vazada e transparente permite uma extensão dos jardins projetados por Buller Marx até a Baía da Guanabara. O museu sempre foi um ponto de encontro, desde os anos 60 e acho que até hoje. Você tem piqueniques, ensaios, discussões, feiras, muita coisa acontece nos jardins do museu. A sede do MAM é a obra mais famosa do arquiteto Afonso Eduardo Reide, um francês naturalizado brasileiro e radicado no Rio, que trabalhava na prefeitura. Reide também é o responsável pelos projetos de 2 prédios residenciais de baixa renda que se destacam por sua arquitetura, o Minhocão na Gávea e o Conjunto Pedregulho em Benfica. Afonso Reide morreu sem ver a inauguração do principal bloco do MAM, o Bloco das Exposições. A construção desse prédio só foi concluída em 1967, 3 anos depois da morte do arquiteto. Mas a história do MAM começa bem antes. Ele é inaugurado em 1948 por um grupo de empresários. Funcionou de forma provisória numa sala do antigo Banco Boa Vista e depois no Palácio Gustavo Capanema, então sede do Ministério da Cultura. Em 1952, a Câmara de Vereadores aprova a doação de um terreno de 40 mil metros quadrados no aterro do Flamengo para a instalação definitiva do MAM. Até que em 1958 é inaugurado o Bloco Escola. Começava aí a história de um prédio que se tornaria um dos principais palcos da arte moderna do país. Nesse museu foram lançados alguns movimentos da vanguarda brasileira dos anos 50 e 60. Por exemplo, o movimento neoconcreto, no qual emergiram Lígia Clark, Eliot Sica, Lígia Pápia, Luísio Carvão, Weissman, etc. A primeira exposição neoconcreta foi aqui, em 1959. Aqui aconteceram mostras que para as artes visuais são fundamentais no Brasil. Opinião 65, Opinião 66, a nova objetividade brasileira, que é em 67. Todas elas acontecem aqui. Em julho de 78, o MAM sofre um duro golpe. Um incêndio destrói 90% do acervo do museu. Os prejuízos são incalculáveis. Foram queimadas obras de Picasso, Miró, Salvador Dalí, de outros importantes artistas e de brasileiros como Portinari e de Cavalcante. O incêndio do museu foi um baque muito grande para a cena artística, acho que por tudo isso que a gente está conversando, né? Quer dizer, a gente tem que lembrar que naquele momento o MAM era basicamente o lugar para a arte contemporânea, porque você tinha o Museu Nacional de Belas Artes, mas aí é um outro período, né, da arte que se via ali. Você não tinha nenhum outro espaço cultural, né? Então o MAM era o grande centro. Além do acervo, de ter perdido
obras importantíssimas do acervo, perdeu-se também uma exposição importantíssima de Joaquim Torres Garcia, o mais importante da América Latina nos anos 30, um uruguaio, e essas obras foram emprestadas ao MAM para a realização da exposição e grande parte ela foi destruída pelo incêndio. O estrago da imagem do museu no exterior é tão grande que só nos anos 90 o país volta a sediar exposições de grande porte. É claro que o museu se ressente dessa perda, porque é uma perda substancial. E se você conversa com artistas da época, eles vão lembrar de Picasso e outros artistas que não estão mais na coleção. Mas ele se refez. Do acervo atual de mais de 16 mil peças, uma coleção se destaca, a de Gilberto Chateaubriand, pai do atual presidente do museu. A coleção veio para cá em 1992, como é uma coleção de arte brasileira, basicamente, e o museu estava meio acéfalo nessa parte. Eu acho que supriu bastante essas lacunas. É uma das melhores coleções de arte moderna brasileira do país, sem dúvida alguma. E o fato dela estar abrigada aqui dentro é uma situação privilegiada para o curador dessa instituição ter à sua disposição inúmeras exposições possíveis a partir dessa coleção. Enquanto as medidas implantadas pela ditadura assombravam o país, o MAM surgia como palco de encontros para o movimento de resistência ao regime militar. Público e artista estavam juntos aqui e as pessoas se soltavam, né? Elas tinham liberdade para fazer o que quisessem. E numa época onde não se podia falar muito, onde não se podia estar em grupo, as pessoas aqui estavam em grupo e fazendo muito barulho, extravasando. Isso aqui foi um polo muito ativo, muito importante nessa época. Se entrega, Corisco! É justamente nessa época, nas décadas de 60 e 70, que um outro setor do Museu de Arte Moderna se destaca como foco de resistência ao regime militar. A Cinemateca. Com um acervo de mais de 100 mil filmes, a Cinemateca do MAM se torna uma das mais importantes da América Latina e forma várias gerações de cinéfilos. A Cinemateca, nesse período, era dirigida pelo curador mais simbólico, que foi Cosme Alves Neto. E o Cosme tinha uma militância política muito importante e ele tinha essa preocupação de manter o cinema aberto no momento de clausura, que era a ditadura militar. E fez daqui um centro de resistência, também cuidando da conservação e da preservação dos filmes que aqui chegavam. A geração do cinema novo é uma geração que ficou marcante aqui, a geração dos anos 70 e dos anos 80 também. Depois a gente viveu um certo período de declínio, mas que hoje encontra uma reestruturação, uma reoxigenação, e nós temos certeza que daqui para frente a Cinemateca seguirá um caminho, retomará esse caminho, esse papel de vanguarda. Vários filmes que eram proibidos na época, e aí se botava em latas com nomes tipo Aquele Beijo, ou uma coisa assim. E foi uma forma de se esconder e de se preservar esses filmes no acervo, evitar que fossem apreendidos, destruídos. Hoje, o MAM aposta em mostras de qualidade para tentar recuperar os visitantes perdidos. A gente tem, até pensando agora que o museu está para fazer 70 anos, em 2018, a gente tem pensado em programas que retomem essa característica do museu de ser um ponto de encontro, de ser um lugar para a arte jovem também, de abrir espaço para novas experiências artísticas. Então, eu acho que a nossa parte a gente vai fazendo, assim. Por isso é que é importante o trabalho educativo, de formação de público e tudo isso, porque as ideias que as pessoas têm do que seja arte não são mais as ideias que norteiam a produção artística. Existe, sem dúvida, filas quando há chamadas exposições blockbusters, né? Mas a frequência cotidiana de um museu pela população de uma cidade
só é dada através de um padrão de educação mais elevado, sobretudo no ensino fundamental. Aqui a gente busca as crianças nas comunidades, escolas e tal, trazendo, promovendo visita, mandamos ônibus buscar. E para os amantes de arte moderna, aí vai uma boa notícia. O espaço do MAN vai ficar ainda maior. Nós temos um projeto de construir um anexo, que serão mais 7 mil metros quadrados, onde nós teremos uma sala para uma exposição permanente de outra parte da nossa coleção e, de resto, salas para exposições de artistas jovens, que é uma coisa que a gente sente que faz muita falta, né, aqui na cidade. Quando você pega Museu Histórico Nacional, Museu Nacional de Belas Artes, Museu de Arte Moderna, esses são os grandes guardiões de todo o patrimônio cultural e artístico nacional.